como você vai começar a falar. Shabbat Shalom. Um hebraico bem raso, um sábado de paz. Se a gente aprofundar no hebraico, seria um descanso de paz. A questão do sábado, ela sempre foi uma confusão na igreja evangélica, como era algo praticado por judeus, e lá na frente houve uma ruptura entre a igreja e o judaísmo, então foi necessário mudar esse sentido, que era o dia do Senhor. Mas até pouco tempo depois da morte de Jesus, até bastante tempo, 200 anos depois da morte de Jesus, o dia ainda era o dia de sábado. E isso foi sendo alterado conforme os concílios foram surgindo. Existe uma premissa teológica que a gente sempre faz, que é quando a gente quer descobrir sobre um assunto, a gente vai na primeira vez que ele aparece. Então, a primeira vez que aquela palavra aparece na Bíblia, a gente vai lá e tenta achar o contexto dela. E o sábado, ele aparece logo no primeiro dia da criação. Eu gosto muito porque os rabinos, eles falam que o livro de Gênesis, ele contém todos os segredos do universo. Os 6 primeiros capítulos de Gênesis. E Gênesis capítulo 2, ele começa o texto falando que Deus termina a sua obra, os céus e a terra e os seus exércitos, no 7º dia, e aí ele descansa e santifica esse dia. Mas assim, a gente sempre pensou assim, Deus fez o mundo em 6 dias, Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou. Eu gosto do texto que ele fala assim, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizeram, ele descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Quando a gente lê esse texto, a gente não entende que ele terminou as coisas no 6º dia e só descansou no 7º. Mas é que ele fez alguma obra, ele terminou essa obra no 7º dia. E aí, eu até fiquei te perguntando hoje, por que ele terminou no 7º dia? Mas o que ele fez no 7º dia? Você falou, ele descansou. Mas então, o que ele terminou no 7º dia? A sua obra. E o que foi a última coisa que ele fez no 7º dia? Porque ele fez o homem. No 6º dia, a gente vai voltar ao versículo anterior, que é no capítulo 1. Ele termina a criação do homem, dá a ordem para o homem e tudo mais. Deus viu que era muito bom e houve tarde de manhã do 6º dia. O que ele criou depois do homem? Eu gosto dessa reflexão, porque o que Deus está criando é o conceito de descanso. Deus não cansa, Deus não precisa descansar. Quando a Bíblia fala que ele criou no 7º, que ele terminou a sua obra no 7º dia e descansou, ele está criando o conceito de descanso. Porque dentro dessa perspectiva, o descanso faz parte da obra. Então, desfrutar do seu trabalho também é parte do trabalho. Então a gente pensa que descansar é algo ruim, e algumas pessoas não conseguem lidar bem com essa questão do descanso, de parar, isso em todos os níveis, não só no nível do trabalho secular, mas em todos os níveis. As pessoas, elas não conseguem lidar bem com o descanso. Eu gosto muito dessa questão, de aplicar essa questão, por exemplo, com o trabalho servil na igreja. Quando a gente se coloca nessa posição, dentro desse contexto do serviço para a igreja local, não para o corpo, para a igreja local, a gente vê pessoas atarefadas, pessoas totalmente engajadas em diversas obras, diversos ministérios, diversos serviços, e a pessoa não tem tempo de descansar. Então ela trabalha a semana toda e ela não descansa. A gente já vive num mundo que a gente não tem tempo para desfrutar. A gente não tem tempo para desfrutar da companhia da esposa, do esposo, não tem tempo para desfrutar da companhia com os filhos, porque o mundo tá nessa loucura. E aí o tempo que a gente tem, a gente entope de serviço. E a gente não consegue pensar nesse descanso como algo que também faz parte da obra. Eu te perguntei a respeito do trabalho, do que a gente pode fazer então? Se nós estamos hoje debaixo da graça, o cumprimento da lei, Jesus, a gente entende que Jesus é o nosso descanso. O que hoje a gente pode fazer? Eu achei legal que você falou, que o sábado ele é um mandamento perpétuo. E realmente a gente pode fazer hoje, estando na graça,
E sobre o sábado ser o mandamento perpétuo. A coisa mais interessante que eu vejo em relação a isso é que, obviamente, que o sábado ele foi instituído como um mandamento lá no Êxodo 20, mas ele nasceu antes ele nasceu antes da lei. Ele nasceu antes de existir qualquer apontamento para uma lei. Essa dinâmica de lei e graça, elas não são aplicáveis aqui nessa situação. Mas, obviamente, que a gente precisa fazer uma exegese do texto e uma aplicação para os nossos dias. Hoje tem pessoas que trabalham de sábado e eu gosto muito de levantar um questionamento. Você já percebeu como as pessoas elas anseiam pela sexta-feira? E você já viu alguém que trabalha no sábado ansiando pela sexta-feira? Também. Eu não tenho dúvida que essa é a alma humana buscando por algo que Deus instituiu. Não é a pessoa em si. Isso é uma busca quase que inconsciente do nosso espírito pelo Senhor, porque era um tempo para Ele, era um tempo santificado para Ele. Então, obviamente que isso depois foi sendo estruturado dentro do judaísmo, depois que isso virou lei, foi sendo estruturado dentro do judaísmo. Então, por exemplo, dentro do judaísmo existiam 39 trabalhos que eram proibidos no Shabat. Por exemplo, pegar um martelo no Shabat era proibido. Porque a ideia era o seguinte: você pode esquecer que é sábado e você pode pregar alguma coisa e aí você está quebrando a lei do sábado. E obviamente que existia também muita hipocrisia em volta dessas situações. Então, por exemplo, fazer fogo no sábado era proibido. A lei da preservação da vida, você tem condições de quebrar qualquer mandamento se for para preservar sua vida, exceto a adoração de outros deuses e a impureza sexual. Então, qualquer outra situação que você vai colocar, que a sua vida esteja em risco, aquele mandamento ele é deixado de lado, porque você está colocando a sua vida em risco. Então, por exemplo, a gente vê Davi fingindo que estava louco. Ele não está mentindo? Mas ele estava preservando a sua vida. Uma exceção da impureza sexual. E aí a gente, por exemplo, pode pensar em José, que correu da mulher de Potifar porque colocou a vida em risco, colocou a sua liberdade em risco, mas não cometeu esse pecado. Então, de forma prática hoje, a gente precisa ser livre da nossa mentalidade, dessa estrutura. Então hoje, eu vou trabalhar no sábado, mas o sábado começou agora. Assim que apareceu a primeira estrela no céu, essa é a ideia do Shabat. Assim que aparece a primeira estrela no céu na sexta-feira à noite, o Shabat começou, que é a viração do dia. É um tempo de santificação, de separação, que é o que quer dizer a palavra santificação. É o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está tomando um café, assentado à mesa e fazendo exatamente o que a palavra fala. Você tem que falar sobre a palavra de Deus no caminho, assentado à mesa, andando, sentado, em pé. E a gente está aqui compartilhando sobre Deus, sobre a sua obra no Shabat. Não necessariamente eu tenho, mas eu trabalho no sábado e não necessariamente eu não tenho que trabalhar. A ideia não era só trabalhar, a ideia era separar aquele dia para a minha família e para Ele. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Porque essa é uma frase interessante, porque era assim que as pessoas na época de Jesus tratavam o Shabat. Então, o judeu, é muito comum no judaísmo criarem situações onde eles fazem uma cerca em volta do mandamento. É uma proteção para o mandamento. Então, por exemplo, não podia colher espigas no Shabat, mas é alimento para você comer. Aí tinha a questão, por exemplo, lá no deserto, o maná na sexta-feira, você colhia uma porção dobrada do maná na sexta-feira, referente à porção do Shabat, porque no Shabat ela não ia acontecer. Então era uma questão de confiar em Deus 6 dias e confiar no 7º dia que a provisão, porque assim, algumas pessoas pegaram a mais e ela virou bicho. E algumas pessoas na sexta-feira, elas não pegaram porque com medo de virar bicho. E aí no sábado não teve. Estar nessa condição de confiar em Deus
também faz parte do Shabat, de confiar na provisão. Jesus curou uma mulher no sábado, ele fazia isso de propósito, ele curava várias pessoas no sábado. Então, diversas vezes na Bíblia vai aparecer o texto falando assim, ó, e eles fizeram isso para provar Jesus, para tentar Jesus. Então, era sempre num tom de pegadinha. Então, muitas perguntas não tinham resposta. Qualquer resposta que você desse te incriminava de alguma forma. Então, você só tem duas respostas para aquela pergunta. Tanto a resposta A quanto a resposta B vai te colocar numa situação ruim. Então, Jesus respondia com uma outra pergunta. Foram indagar Jesus, por que você curou no sábado? Hoje é proibido. E ele pergunta, o que é permitido no Shabat? Salvar uma vida ou condená-la? Aí ele fala, qual de vocês, quando um animal cai num buraco no dia de Shabat, não vai lá e não retira? Isso aqui é minha opinião, não está escrito. Mas nesse momento foi profético. Ele viu uma daquelas pessoas que estava indagando ele, fazendo exatamente essa cena no dia de Shabat. Que é o que faz mais sentido. É o que faria mais sentido no sentido de... Opa, eu fiz isso. Porque assim, agora, se um bezerro merece ser salvo no Shabat, por que uma filha de Abraão não? A questão era que existem leis, mas existem leis que suplantam outras leis. Então, por exemplo, nós temos a lei da gravidade, ela puxa tudo para a Terra aqui. Mas existe a lei do empuxo, que faz com que, por exemplo, a gente consiga levantar um avião do chão. Então, quando o avião levanta, ele não está quebrando a lei da gravidade, ele só está suplantando ela. Ele está usando uma outra lei, e isso sempre aconteceu. Ele está usando uma outra lei para, durante um momento, inibir aquela que está em vigor naquele momento. Então, salvar uma vida era mais importante do que não fazer nada no Shabat. Aí, no caso, ele só não poderia curar no sábado se ele fosse um médico. Como ele não era um médico, porque a questão era o trabalho servil, ele era carpinteiro. E é por isso que a Bíblia, ela enfatiza o fato de que ele era carpinteiro. Porque o que mudaria para a nossa fé saber a profissão de Jesus? Isso não ia impactar em nada na nossa fé, saber ou deixar de saber a profissão dele. Agora, quando a Bíblia coloca a profissão dele, dentro do contexto judaico, ela está falando assim, ele não estava trabalhando quando curou aquela mulher. O trabalho servil dele, o trabalho de empregado dele, era ser um construtor, um carpinteiro. Agora, quando ele faz aquilo com aquela mulher, não. Então, de forma prática, o Shabat é isso aqui, é mesa, é se debruçar na palavra, é estudar. Os judeus fazem isso assim, desde muito tempo atrás, desde antes de Cristo. Eles estudam no sábado. Você vai ver várias vezes nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, Jesus, o apóstolo Paulo, indo à sinagoga no dia de sábado. Eles pegaram toda a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e eles repartiram ela em 52 porções, que são as 52 semanas do ano. E eles estudam de Gênesis a Deuteronômio nessas 52 semanas. Toda semana eles estudam uma porção diferente, e essa porção ela é fixa. Então, toda vez que a gente vai ver alguém lendo alguma coisa numa sinagoga, está lendo algo que é fixo, que faz parte de uma liturgia. E Jesus, ele veio realmente para mostrar essa importância do Shabat, porque ele passa a ser chamado do Senhor do Shabat, Senhor do Sábado. Ele é o Senhor do Sábado. E aí, nesse dia, ele estava aqui meio que endossando essa questão. Isso, mais para frente, isso vira uma briga entre judeus e cristãos, e não em relação ao sábado, mas em relação à fé mesmo. A gente vê no livro de Atos, já existia essa discussão de vários aspectos. Então, os gentios estão aceitando o sacrifício de Cristo, estão aceitando Jesus, estão recebendo o Espírito Santo, mas e aí, eles precisam se circuncidar? Não precisam? Eles precisam se tornar judeus? Não. E aí já rolou o primeiro concílio da igreja ali em Jerusalém para tratar sobre esses assuntos. Então a igreja foi crescendo, obviamente, muito mais fora de Israel do que dentro, e essas divergências começaram a ficar mais intensas.
a chegar ao ponto que um cristão não podia mais ter contato com um judeu. Todo cristão que tivesse contato com um judeu, todo cristão que fosse pego fazendo uma refeição com um judeu, era culpado da morte de Cristo. E isso não é algo falado, isso tá nos livros de história, isso aí tá... você vai pegar uma boa enciclopédia sobre os concílios, você vai ver o que foi tratado nesses concílios. Então essa ruptura entre a igreja e o povo judeu e Israel, ela é meio que proposital, no sentido de que a Bíblia fala que Deus queria cegar o entendimento do povo judeu em relação ao Messias. Ele apresentaria o Messias para o mundo todo e só depois ele faria essa apresentação para os seus. Que João vem falando assim, João capítulo 1, que ele veio para os seus e os seus não receberam. Então a proposta inicial era que ele viria para os seus, para os judeus. E aí quando a gente se depara com uma situação como essa assim, a gente fala, não, mas não era para... Não era, o plano era exatamente esse, ele vir para os seus e os seus o rejeitarem, esse era o plano, e nós seríamos enxertados nessa oliveira. Então esse afastamento, ele é proposital para atrasar os planos de Deus nesse sentido, porque quando a gente se afasta da raiz que é Israel, a gente começa a criar novas raízes, e esse é um problema, porque a igreja ela criou outras raízes e deixou Israel de lado, até por uma proposta que foi apresentada de uma forma muito bem elaborada, no sentido de que mesmo que eu quisesse desobedecer, o castigo era muito pesado. Então eu era acusado de ser participante da morte de Cristo. Isso era um crime pesado. Então essa ruptura assim, ela foi obviamente com a permissão de Deus, para cumprir o seu plano perfeito, mas ao mesmo tempo ela levou a gente para caminhos que a gente acabou perdendo muito da revelação, muito daquilo que a palavra tinha pra gente, sabe? Essa dinâmica que o apóstolo Paulo trabalha, né, em relação ao enxerto. Eu gosto também dessa questão de que chega uma hora que o corpo de Cristo não existe, essa intersecção entre judeus e gentios. Agora aqui não existe mais judeu, nem grego, nem romano, nem cita, nem nada. Agora aqui é o corpo de Cristo. Essa intersecção de povos é o corpo de Cristo. E eu gosto, é isso que a gente precisa aprender a voltar a viver nesse sentido, sabe? E restaurar algumas coisas, elas são importantes. Então o Shabat, ele é laico hoje, ele não foi instituído por judeus, ele foi instituído pelo Senhor. As celebrações bíblicas, elas sempre foram voltadas muito para crianças, elas são muito didáticas assim. Elas sempre apontaram para as crianças, porque Deus sabe que se criar boas memórias nas crianças, bons costumes, boas práticas, elas vão repassar isso para frente. Isso que vai criar boas memórias para elas, elas vão lembrar disso no futuro com bons olhos e vão continuar passando essas liturgias para frente, né? E hoje, de forma prática, o que você pode fazer, o Shabat começa na sexta-feira às 18 horas. Nós celebramos e falamos Shabbat Shalom. Todo judeu, na sexta-feira, às 5 horas da tarde, eles somam para casa. Lá em Israel, os ônibus param, os trens param, tudo para, só voltam a funcionar depois que termina o Shabbat. Mas de forma prática, o que eu gosto sempre de fazer? Celebrar a mesa. E a mesa, a gente sempre celebra a mesa com um suco de uva e com um pão que foi assim que Jesus celebrou com seus discípulos. Essa cerimônia que Jesus celebrou não foi ele que inventou, isso já existia. Era chamada de Seudat Mashiach. Cria um ambiente com a sua família, com seus filhos, cria um ambiente onde exista expectativa, principalmente nas crianças, de ansiar por esse dia. Aqui em casa a gente coloca suco de uva, pão, mas sempre tem um bolo. Sempre tem um bolo, sempre tem alguma coisa para comer. Guacamole. Mas a ideia é exatamente essa, porque era a ceia, a gente chama a ceia do Senhor,
não era só um pedacinho de pão e era o primeiro que eram 4 cálices de suco de uva ou de vinho, e era um jantar. Então você celebrava o jantar, e no meio desse jantar Jesus instituiu essa cerimônia. Mas a Seudat Mashiach era a abertura do jantar. Então a abertura do jantar era feita com cálice de vinho. Eles acendem uma vela no Shabat, simbolizando aquilo que eu falei sobre não acender fogo. Então eles acendem a vela antes do pôr do sol, antes de aparecer a primeira estrela. Eles acendem uma vela simbolizando o fogo do Shabat. O que eles faziam? Como era proibido acender fogo no sábado, eles acendiam o fogo antes de começar o sábado. Então eles acendiam o fogo na sexta-feira, no finalzinho da sexta-feira, e alimentando aquela chama durante todo o Shabat, para não ficar sem fogo no sábado. Porque a intenção não é pegar uma festa do Senhor, uma tradição, fazer ele de maneira religiosa. A intenção hoje não é essa. A intenção é celebrar a mesa, como você falou. O Shabat não era religioso. Os judeus, os fariseus transformaram o Shabat em algo religioso, mas ele não tem nada de religioso. Não existia, quando o Shabat foi criado, não existia religião. Só existia os céus, a terra e todo o seu exército. Existia um reino, não uma religião. Isso, quando a gente senta no Shabat isso aí é forte, para celebrar com a família, a gente está estabelecendo o reino dele na terra. Venha a nós o teu reino. A ideia cristã é: nós vamos para o teu reino, mas a ideia sempre foi que o reino venha, não que a gente vá para ele. Então, de forma simples, comer um pedaço de pão e tomar um suco de uva com seu filho e falar sobre as verdades do Evangelho é trazer o reino de Deus para a terra. É tão simples que chega a ser complicado. Essa frase não faz sentido nenhum, mas é isso. É simples demais, e quando é muito simples a gente acha que é complicado. Vamos encerrar esse vídeo, então. Fazendo uma oração, a gente vai orar junto para quem está assistindo esse vídeo também, para que eles tenham esse entendimento e celebrem o Shabat também. Avinu Shabbat Shamayim, Pai nosso que estás nos céus, nós honramos e guardamos o Shabat do Senhor como um estatuto perpétuo. Nós pedimos a bênção que está restrita ao Shabat para que ela repouse sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos amigos, sobre a vida da nossa família, Amém. Sobre a vida das pessoas que nos assistem. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus possa ser o Senhor do Shabat, o Senhor da nossa vida. Amém. Deus, que Ele reine sobre e governe sobre todas as nossas decisões, sobre todos os aspectos da nossa vida. Que o Senhor venha estabelecer um trono no nosso coração e reinar a partir do nosso coração. Deus, que o nosso coração seja digno de receber o Senhor como o Rei sobre ele. Deus, em nome de Jesus, Pai, leva a nossa mente cativa ao Senhor. Nos revela as verdades do Teu Evangelho, as verdades da Tua Palavra. Deus, em nome de Jesus, Pai, que há uma bênção nova, que uma bênção que está liberada desde a eternidade para nós, Deus, seja trazida para a nossa vida e revelada na nossa vida. Amém. Através da celebração do Shabat, Pai. Em nome de Yeshua, Pai, eu declaro as bênçãos do Shabat. Amém. Liberadas sobre a vida de cada um, Pai. Em nome de Yeshua. Amém. Amém.